Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e aproveite a história. Nina Rodrigues equilibrava a bandeja de papelão com 5 pedidos de café ridiculamente complicados, enquanto segurava o telefone entre o ombro e a orelha, resmungando baixinho enquanto navegava pelo saguão de mármore da Torre Sterling. Não, Dona Chen. Eu não posso buscar a Mia até às 6:30. Sim, eu sei que ela está perguntando por mim. Diga a ela que a mamãe está entregando cafeína superfaturada para pessoas que provavelmente ganham mais em 1 hora do que nós vemos em um mês. As portas do elevador se abriram com um toque suave e Nina entrou, ainda meio ouvindo as preocupações da babá sobre a febre leve da Mia. Ela apertou o que pensava ser o botão do quarto andar, mas sua mente estava dividida entre a conversa telefônica e a lista mental de tudo o que precisava fazer depois do trabalho. Tá bom, tá bom. Se a febre passar de 38 graus, me liga imediatamente. Nina suspirou, desligando o telefone enquanto as portas se fechavam. Como se eu pudesse fazer alguma coisa presa neste prédio de vidro e ego inflado. O elevador subiu mais rápido do que ela esperava. Quando as portas se abriram no que ela assumiu ser o quarto andar, Nina saiu apressada, verificando sua lista de entrega. Escritório da Meridian Consulting, sala 404, deve ser por aqui. Mas em vez do pequeno escritório de advocacia que esperava encontrar, Nina se viu diante de uma parede de vidro impressionante com letras douradas que diziam Sterling Dynamics em fonte elegante e intimidadora. Ótimo, ela murmurou. Peguei o andar errado, porque hoje já não estava sendo complicado o suficiente. Ela estava prestes a voltar para o elevador quando ouviu vozes agitadas vindas de uma sala de reuniões de vidro à sua direita. Através das paredes transparentes, podia ver cerca de 8 homens de terno caro gesticulando nervosamente, claramente em pânico. Onde diabos ela está? Nina ouviu uma voz alta e irritada. A reunião da diretoria começa em 5 minutos e Sterling vai nos matar se a nova assistente não estiver aqui com os relatórios. Talvez ela tenha ficado presa no trânsito, sugeriu outro, sem muita convicção. O trânsito não é desculpa quando você trabalha para Alexander Sterling. Nina hesitou. Parte dela sabia que deveria simplesmente ir embora e entregar os cafés no andar correto, mas outra parte, a parte que sempre se metia em confusão por tentar ajudar, não conseguia ignorar o desespero óbvio daqueles homens. Antes que pudesse pensar melhor, Nina bateu levemente na porta de vidro e entrou na sala de reuniões. Com licença, ela disse, levantando a bandeja de café. Vocês estão precisando de assistência. Os 8 homens se viraram para ela como se ela fosse a resposta de suas orações. O mais velho, um homem grisalho com óculos caros, praticamente correu em sua direção. Graças a Deus, você deve ser a nova assistente do Sr. Sterling. Chegou na hora certa. Ele vai estar aqui em 3 minutos e precisa dos relatórios da Johnson Industries e da análise trimestral. Nina abriu a boca para corrigir o mal-entendido, mas o homem já estava empurrando uma pilha de pastas em suas mãos livres. Sou Richard Hawthorne, diretor financeiro. Você organizou os documentos na ordem que ele pediu? Sabe como ele fica quando as coisas não estão exatamente como ele quer. Bem. Nina olhou para os papéis em suas mãos, depois para os rostos expectantes ao redor da mesa. Todos pareciam tão desesperados e aliviados que ela não teve coragem de destruir suas esperanças imediatamente. Claro, deixe-me só organizar isso aqui. Ela colocou a bandeja de café na mesa e começou a folhear as pastas, tentando entender do que se tratava. Seu diploma do ensino médio pode não ter vindo de uma escola fancy, mas Nina sempre foi boa em reconhecer padrões e organizar informações. Estes relatórios estão em ordem cronológica, ela observou, mas não seria mais lógico organizá-los por prioridade de decisão? Quero dizer, se vocês precisam tomar decisões hoje, essas questões urgentes deveriam estar por cima, não?
Os executivos trocaram olhares impressionados. Ela tem razão, murmurou um deles. Por que nunca pensamos nisso? Porque vocês estão muito ocupados tornando as coisas complicadas quando poderiam ser simples. Nina respondeu sem pensar, então corou ao perceber que havia falado em voz alta. Quer dizer, vocês são muito minuciosos. Nesse momento, a porta se abriu e um homem entrou na sala com a confiança de quem possui o prédio inteiro, que Nina percebeu com um afundamento no estômago, provavelmente possuía mesmo. Alexander Sterling era exatamente o tipo de homem que Nina esperaria encontrar comandando um império bilionário. Alto, ombros largos, terno perfeitamente cortado, que provavelmente custava mais que o aluguel dela de 6 meses. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado, e seus olhos cinzentos escanearam a sala com a precisão de um scanner de segurança. Quando seu olhar pousou em Nina, ela sentiu como se estivesse sendo analisada, catalogada e julgada em questão de segundos. Você não é o que eu esperava, ele disse, sua voz profunda, carregando uma autoridade natural que fez Nina se endireitar involuntariamente. É, Nina respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Bem, a vida está cheia de surpresas desagradáveis. Pelo menos é o que minha experiência me diz. Um silêncio tenso preencheu a sala. Os outros executivos pareciam ter parado de respirar, claramente esperando que o chefe explodisse com a impertinência da nova funcionária. Em vez disso, Alexander Sterling fez algo completamente inesperado. Ele sorriu. Não um sorriso grande e caloroso, mas uma pequena curvatura dos lábios que sugeria que ele estava genuinamente divertido. Interessante, ele murmurou, pegando a pasta que Nina havia reorganizado. Você reorganizou estes por prioridade de decisão. Fez sentido. Nina deu de ombros, tentando parecer casual enquanto seu coração batia como um martelo pneumático. A menos que vocês gostem de perder tempo procurando informações importantes no meio de pilhas de papel. E você trouxe café, ele observou, notando a bandeja. Todo mundo funciona melhor com cafeína. É ciência básica. Alexander estudou seu rosto por um longo momento e Nina se perguntou se ele estava tentando descobrir exatamente que tipo de pessoa tinha a audácia de falar com ele daquele jeito. Bem, ele disse finalmente, se acomodando na cabeceira da mesa. Vamos começar esta reunião. E... Ele olhou diretamente para Nina. Boa iniciativa com a reorganização. Nina assentiu, tentando parecer profissional enquanto internamente entrava em pânico. Ela havia se metido em algo muito maior do que uma simples confusão de andar. E pelo brilho nos olhos cinzentos de Alexander Sterling, ela suspeitava que ele sabia exatamente o quão fora do lugar ela estava. O que ele não sabia era que Nina Rodrigues nunca recuou de um desafio em sua vida, mesmo quando provavelmente deveria. Nina conseguiu sobreviver à reunião fingindo tomar notas, enquanto, na verdade, escrevia sua lista de compras e lembretes sobre a consulta médica da Mia. Quando os executivos finalmente saíram, ela estava pronta para fazer uma saída discreta. Um momento. A voz de Alexander a deteve na porta. Nina se virou, esperando ser desmascarada, mas ele apenas a observava com aquela expressão analítica que estava começando a reconhecer. Você é diferente das outras, ele disse, se aproximando. Mais direta. É um defeito meu, Nina respondeu. Nunca consegui dominar a arte de falar muito sem dizer nada. Não é defeito. É refrescante. Ele parou bem na frente dela e Nina teve que resistir ao impulso de recuar. Qual é seu nome completo? Pânico. Nina Rodrigues Sterling. Ela mentiu rapidamente, então quis se bater. Por que diabos havia adicionado Sterling? Se Alexander notou a hesitação, não demonstrou. Rodrigues Sterling. Interessante sobrenome duplo. Família complicada, Nina murmurou, o que tecnicamente não era mentira. Entendo. Ele pegou um cartão de visita da mesa.
Preciso que você organize minha agenda para os próximos dias. Cancele qualquer coisa que não seja absolutamente crucial. Nina pegou o cartão, rezando para que suas mãos não tremessem. Claro. Mais alguma coisa? Sim. Aquele café estava excelente. Providencie que tragam da mesma cafeteria toda manhã. Nina quase engasgou. Da mesma cafeteria? Problema com isso? Não, nenhum problema. Ela respondeu rapidamente. Só vou verificar qual era exatamente. Grind Coffee, na esquina. Alexander disse casualmente. Reconheci o aroma. Eles fazem o melhor expresso da região. O sangue de Nina gelou. Ele conhecia a cafeteria onde ela trabalhava. Se ele descobrisse... Você conhece o lugar? Ela perguntou, tentando soar natural. Passo por lá às vezes. Há uma garçonete lá, cabelo escuro, sempre muito eficiente. Nunca consegui descobrir o nome dela. Ele a estudou com curiosidade. Você me lembra ela, na verdade. Nina sentiu o mundo girar levemente. É... coincidência. Talvez. Alexander voltou para sua mesa. Meu escritório é logo ali. Instale-se na mesa externa. Marta, minha assistente anterior, deixou alguns arquivos que precisam ser organizados. Marta? Durou 2 meses, recorde pessoal. Ele sorriu secamente. Espero que você seja mais... durável. Nina assentiu e saiu rapidamente antes que pudesse se meter em mais confusão. No corredor, ela encostou na parede e respirou fundo. O que eu fiz? Ela murmurou para si mesma. Seu telefone vibrou. Mensagem da dona Shen. Mia está perguntando quando você vai buscar ela. Febre baixou. A realidade a atingiu como um balde de água fria. Ela tinha uma filha para cuidar, um emprego real na cafeteria, e agora estava fingindo ser a assistente de um bilionário que aparentemente frequentava seu local de trabalho verdadeiro. Nina? Ela se virou e viu Alexander parado na porta de seu escritório. Tudo bem? Perfeito, ela mentiu. Só organizando os pensamentos. Boa ideia. Vai precisar deles organizados para trabalhar comigo. Ele fez uma pausa. Uma pergunta. Você tem família? Compromissos que possam interferir no trabalho? Nina hesitou. Por que pergunta? Porque este trabalho pode ser exigente. Horários irregulares, viagens ocasionais. Preciso saber se posso contar com você. Pode, Nina respondeu antes de pensar. Não tenho impedimentos. Mentira sobre mentira. Ela estava cavando um buraco tão fundo que logo precisaria de uma escada para sair. Excelente. Alexander sorriu, e pela primeira vez pareceu genuinamente satisfeito. Acho que vamos trabalhar bem juntos, Nina Rodrigues Sterling. Quando ele fechou a porta, Nina olhou ao redor do luxuoso corredor e se perguntou se havia perdido completamente a sanidade. Seu telefone tocou. Era o Grind Coffee. Nina, onde você está? Seu turno começou há 20 minutos. Nina fechou os olhos. Sua vida acabara de se complicar exponencialmente. Estou doente. Ela mentiu para mais uma pessoa. Acho que peguei algo contagioso. Melhor ficar em casa hoje. Enquanto desligava, se perguntou quantas mentiras mais teria que contar antes que toda essa farsa desmoronasse. E por que, apesar do pânico, uma pequena parte dela estava curiosa para descobrir. Nina passou os primeiros 20 minutos sentada na mesa de Marta, tentando descobrir como funcionava o computador mais caro que já havia visto na vida. Cada clique parecia custar mais que seu salário mensal. Problemas? A voz de Alexander a fez pular. Não. Ela respondeu rapidamente, fechando a 10ª aba que havia aberto por acidente. Só me familiarizando com o sistema. É diferente do que estava acostumada? Nina quase riu. Se ele soubesse que sua experiência tecnológica mais avançada era a máquina de café expresso do Grind, um pouco mais sofisticado, ela admitiu. Alexander se aproximou e Nina sentiu o perfume caro misturado com algo mais sutil, talvez o aroma natural dele. Concentre-se, Nina. Posso?
Ele se inclinou sobre ela para alcançar o mouse, e Nina teve que se forçar a não notar como a manga da camisa dele roçou em seu braço. O sistema é intuitivo quando você pega o jeito, ele explicou, navegando pelos menus com facilidade profissional. Marta sempre reclamava que era complicado, mas acho que ela só não queria aprender. Ou talvez você seja intimidador demais para ela admitir que precisava de ajuda, Nina disse sem pensar. Alexander parou de digitar e a olhou. Intimidador? Nina percebeu que havia falado demais. Novamente. Eu só imagino que trabalhar para alguém como você deve ser pressão. Alguém como eu? Você sabe, rico, poderoso, provavelmente acostumado a ter tudo exatamente do jeito que quer. Ela fez uma pausa. Sem ofensa. Em vez de se ofender, Alexander sorriu daquele jeito que fazia algo estranho no estômago dela. Nenhuma ofensa. E você? Não se sente pressionada? Ainda não descobri se devo, Nina respondeu honestamente. Interessante resposta. Ele se afastou, mas não antes dela perceber que ele estava realmente sorrindo agora. Vou estar em reuniões até às 3. Pode organizar minha agenda para o resto da semana? E cancelar qualquer coisa que parecer perda de tempo. Nina olhou para a tela cheia de compromissos. Como eu sei o que é perda de tempo? Use seu instinto. Até agora tem funcionado bem. Depois que ele saiu, Nina ficou encarando a agenda. Almoço com investidores potenciais, Projeto Marina. Reunião com consultores de expansão internacional. Coquetel beneficente no Country Club. Seu instinto dizia que metade daquilo era gente tentando vender coisas para ele, e a outra metade era obrigação social disfarçada de trabalho. Ela começou a cancelar compromissos com uma satisfação perigosa. 2 horas depois, seu telefone tocou. Dona Chen. Nina, a Mia está pedindo para falar com você. Ela não entende por que você não pode vir buscá-la. O coração de Nina se apertou. Passa ela no telefone. Mamãe? A vozinha da Mia soou pequena e confusa. Por que você não veio me buscar? Você tá brava comigo? Nina sentiu as lágrimas queimarem. Não, amor. Mamãe não está brava. Só está trabalhando. Mas vou te buscar logo, tá bem? Você promete? Prometo. Quando desligou, Nina percebeu que Alexander estava parado na porta, claramente tendo ouvido pelo menos parte da conversa. Problema familiar? Ele perguntou, mas sua voz soou menos formal que antes. Nada que eu não consiga resolver. Nina mentiu, limpando discretamente os olhos. Alexander a estudou por um longo momento. Sabe, cancelei a reunião das 5. Por que não sai mais cedo hoje? Nina o encarou surpresa. Sério? Trabalho é importante, mas família também. Ele fez uma pausa. E você organizou minha agenda melhor que qualquer assistente que já tive. Cancelou exatamente as reuniões certas. Como você sabe? Porque eu queria cancelar as mesmas, mas nunca tive coragem. Ele sorriu. Aparentemente precisava de alguém com menos medo de ofender pessoas importantes. Nina riu, genuinamente desta vez. Essa é minha especialidade. Percebi. Alexander voltou para seu escritório, mas parou na porta. Nina? Sim. Seja você mesma aqui. Funciona melhor que qualquer manual de etiqueta corporativa. Enquanto ela pegava sua bolsa, Nina se perguntou se ele tinha ideia de quão perigosa era essa instrução. Porque se ela fosse realmente ela mesma, a primeira coisa que faria seria contar a verdade. E por algum motivo, isso a assustava mais que continuar mentindo. Especialmente considerando como o sorriso dele a fazia se sentir quando pensava que ela era alguém que merecia estar ali. Nina chegou ao Grind Coffee na manhã seguinte 15 minutos atrasada, ainda com a cabeça girando pelos eventos do dia anterior. Mia havia perguntado por que ela estava diferente e Nina não soube como explicar que se sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Onde você estava ontem? Jake, seu colega de trabalho, a abordou assim que ela amarrou o avental.
O Tony ficou puto da vida. Falei que estava doente, Nina murmurou, verificando o estoque de grãos. Doente foi nada. A Sandra te viu entrando na Torre Sterling. O sangue de Nina gelou. A Sandra estava errada. Nina ... Jake baixou a voz. Você tá metida em alguma furada? Porque se precisar de uma grana emprestada... Não é sobre dinheiro, ela mentiu, porque na verdade era tudo sobre dinheiro. Sempre era. A sineta da porta tocou, e Nina olhou reflexivamente para ver quem havia entrado. Seu estômago despencou. Alexander Sterling estava parado na entrada, vestindo um casaco escuro sobre o terno, olhando diretamente para ela. Por um segundo terrível, Nina pensou que ele tinha vindo para confrontá-la. Então ele se aproximou do balcão como qualquer cliente normal. Bom dia, ele disse, e sua voz carregava um tom que ela não conseguia identificar. Posso pedir um expresso duplo? Nina assentiu, não confiando na própria voz. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto preparava o café, hiperconsciente de que ele observava cada movimento. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou casualmente. Alguns anos, Nina respondeu, mantendo os olhos no que estava fazendo. E gosta? Nina olhou para ele rapidamente. Havia algo na expressão dele. Não exatamente suspeita, mas curiosidade intensa. É um trabalho honesto, ela disse, entregando o café. Alexander pegou a xícara e por um momento seus dedos se tocaram. Nina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Trabalho honesto é admirável, ele disse, ainda a observando. Às vezes mais admirável que trabalhos. Mais glamurosos. Ele sabia, tinha que saber. São 4h50, Nina disse, tentando manter a voz firme. Alexander colocou uma nota de 20 no balcão. Fica com o troco. Senhor, isso é muito... Para um atendimento excelente. Ele sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. A gente se vê por aí, Nina. A forma como ele disse seu nome fez cada fibra do seu ser entrar em alerta. Ele sabia. Definitivamente sabia. Depois que ele saiu, Jake se aproximou dela. Cara, quem era aquele? Ele te conhece? Não, Nina mentiu, observando pela vitrine enquanto Alexander entrava em um carro preto que provavelmente custava mais que ela ganharia na vida inteira. Só um cliente. Mas mesmo enquanto dizia isso, seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Meu escritório. 1 hora. Precisamos conversar. A S. Nina encarou a mensagem, o coração disparando. Ele havia descoberto tudo e agora ia confrontá-la. Provavelmente chamar a segurança, talvez até a polícia por estelionato ou sabe-se lá o quê. Ela passou o resto da manhã em pânico, elaborando desculpas e explicações que soavam patéticas até na própria cabeça. Ao meio-dia, ela inventou outra desculpa para sair mais cedo e se dirigiu à Torre Sterling com as pernas bambas. No elevador, ensaiou o que diria. A verdade? Uma mentira melhor? Uma confissão dramática seguida de fuga? Quando chegou ao 45º andar, a recepcionista a cumprimentou normalmente. Oi, Nina. Sr. Sterling tá te esperando. Nina assentiu e caminhou em direção ao escritório como se estivesse indo para o próprio julgamento. Alexander estava de pé na frente da janela, de costas para ela quando ela entrou. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Fecha a porta, ele disse sem se virar. Nina obedeceu, o clique da fechadura soando como uma sentença. Então, Alexander se virou lentamente. Nina Rodrigues. Eu posso explicar, ela começou rapidamente. Tenho certeza que pode. Ele se aproximou e Nina resistiu ao impulso de recuar. A questão é, que versão da explicação eu vou ouvir? A da assistente executiva ou a da garçonete? Nina respirou fundo. As duas são verdadeiras. Impossível. Não, não é. Nina ergueu o queixo, decidindo que se ia ser desmascarada, pelo menos seria com dignidade. Eu trabalho na cafeteria porque preciso de grana.
Fingi ser sua assistente porque me confundiram e não tive coragem de corrigir na hora. E descobri que sou boa nisso, mesmo não tendo diploma chique ou experiência corporativa. Alexander a estudou silenciosamente. E a parte onde mentiu sobre seu nome? Rodrigues Sterling foi desespero, não foi planejado. E ontem, quando perguntei sobre família, você disse que não tinha impedimentos. Nina corou. Tenho uma filha. 5 anos. É complicado. Complicado como? Complicado tipo eu ser mãe solteira tentando sobreviver com 2 empregos e descobrir que minha filha acha que eu mudei porque de repente estou trabalhando em lugar chique em vez de servir café. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nina se preparou para ser escoltada para fora do prédio. Em vez disso, Alexander fez algo completamente inesperado. Ele riu, não uma risada cruel ou sarcástica, uma risada genuína, como se ela tivesse contado a melhor piada que ele ouvira em anos. Você é inacreditável, ele disse, balançando a cabeça. Absolutamente inacreditável. Nina franziu a testa. Isso é bom ou ruim? Ainda estou decidindo. Alexander caminhou até sua mesa, deixando Nina parada no meio do escritório, como uma criminosa esperando a sentença. Ele se sentou, abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Sente-se, ele disse, indicando a cadeira na frente da mesa. Nina obedeceu, as mãos suando. Olha, eu sei que isso parece muito ruim. Parece? Alexander arqueou uma sobrancelha. Nina, você se passou por funcionária de uma empresa bilionária. Isso não parece ruim, é criminoso. O estômago de Nina despencou. Você vai me denunciar? Deveria. Ele abriu a pasta e começou a folhear alguns papéis. Mas estou curioso. Em 2 dias você reorganizou minha agenda melhor que qualquer assistente que já tive. Cancelou reuniões que eu queria cancelar há meses, mas não tinha coragem. E resolveu um problema com a Johnson Industries, que meus consultores de R$ 500 a hora não conseguiram resolver. Nina piscou confusa. E isso é bom? É interessante. Alexander se recostou na cadeira, estudando-a. Me diga uma coisa, Nina Rodrigues. Esse é seu nome verdadeiro, né? Sim. Quantos anos você tem? 25. Formação? Nina hesitou. Ensino médio completo. Ela acrescentou rapidamente, como se isso fizesse diferença. Experiência profissional? Cafeteria, alguns trabalhos de limpeza, babá? Nina encolheu os ombros. Nada muito glamuroso. Alexander assentiu, fazendo anotações. E por que você é tão boa no que fez aqui? Como assim? Você não tem treinamento, não tem experiência corporativa, mas em 2 dias fez um trabalho melhor que pessoas com MBA. Como? Nina pensou por um momento. Eu escuto as pessoas, eu acho. Na cafeteria você aprende a perceber o que as pessoas realmente precisam, não só o que elas pedem. E também... Ela hesitou. Também o quê? Também não tenho medo de falar a verdade. Quando você não tem nada a perder, é mais fácil ser honesta. Alexander sorriu daquele jeito que fazia o estômago dela dar cambalhotas. Interessante filosofia. Olha, Sr. Sterling, ... Alexander. Alexander, Nina corrigiu, o nome soando estranho na sua língua. Eu sei que ferrei com tudo. Sei que você tem todo o direito de estar puto comigo. Mas eu juro que não foi mal intencionado. Eu só... Só o quê? Só quis ajudar. E quando vi que estava dando certo, que eu realmente conseguia fazer o trabalho. Nina suspirou. Faz muito tempo que ninguém me dá crédito por ser inteligente, sabe? Todo mundo olha para mim e vê só a garçonete, a mãe solteira que não conseguiu fazer faculdade. Alexander ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando-a. Você tem razão, ele disse finalmente. Tenho? Você é inteligente, muito inteligente. Ele se inclinou para a frente. O que me leva a uma proposta. Nina franziu a testa. Que tipo de proposta? Quero te contratar. De verdade desta vez. Nina piscou várias vezes, tendo certeza de que havia ouvido errado.
Desculpa, o quê? Você me ouviu, mas eu menti para você. Te enganei. Você se adaptou a uma situação impossível e saiu vitoriosa. Isso não é desonestidade, é sobrevivência. Alexander se levantou e caminhou até a janela. Nina, eu herdei esta empresa do meu pai quando tinha 25 anos, sua idade. Naquela época, metade dos funcionários achava que eu não passava de um pirralho mimado, e a outra metade estava esperando eu quebrar a cara para assumir meu lugar. E o que você fez? Provei que eles estavam errados. Trabalhei 18 horas por dia, aprendi cada aspecto do negócio, fiz esta empresa crescer 10 vezes em 7 anos. Ele se virou para ela. Mas sabe o que descobri no processo? Nina balançou a cabeça. Que as pessoas mais competentes geralmente não são as que têm os melhores currículos, são as que têm fome de provar seu valor. E você acha que eu tenho essa fome? Acho que você tem essa fome, essa inteligência e algo mais importante ainda. Alexander voltou para a mesa. Você tem integridade. Mesmo mentindo sobre quem era, você nunca mentiu sobre quem é. Nina sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Mas... e a cafeteria? E a Mia? Eu não posso simplesmente... A cafeteria você deixa. Quanto à Mia... Alexander sorriu. Uma das vantagens de trabalhar para mim é o plano de saúde excelente e horário flexível para mães. Nina o encarou, sem acreditar no que estava ouvindo. Você está falando sério? Completamente sério. Salário inicial de 8.000 por mês, mais benefícios. Nina quase engasgou. 8.000? É pouco para o mercado, mas considerando sua falta de experiência formal... Pouco? Nina riu, um som meio histérico. Alexander, eu ganho 2.000 na cafeteria. 8.000 é mais dinheiro do que eu sonhei ter na vida. Então aceita? Nina olhou para ele, este homem que tinha todos os motivos para odiá-la e estava oferecendo a oportunidade da sua vida. Parte dela queria gritar sim imediatamente. Outra parte estava aterrorizada. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que você está fazendo isso? De verdade? Alexander ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto da verdade contar. Por quê? Ele disse finalmente. Faz muito tempo que alguém não me surpreende. E você, Nina Rodrigues, me surpreendeu completamente. Nina sentiu algo quente se espalhando pelo peito. E se eu não der certo? E se você der? Ela respirou fundo, pensando na Mia, no futuro que poderia construir, na chance de provar que valia mais do que as circunstâncias da sua vida. Tá bom, ela disse. Eu aceito. Alexander sorriu, e desta vez não havia nada calculado naquele sorriso. Era pura satisfação genuína. Bem-vinda a Sterling Dynamics, Nina. De verdade desta vez. Enquanto eles apertavam as mãos, Nina se perguntou se tinha acabado de tomar a melhor ou a pior decisão da sua vida. Provavelmente as duas coisas. Nina chegou à Torre Sterling na manhã seguinte, carregando uma sensação mista de empolgação e terror absoluto. Ela havia passado a noite acordada, ora planejando como contaria para a Mia sobre a mudança, ora imaginando 1000 maneiras de tudo dar errado. Primeira regra, Alexander disse assim que ela entrou no escritório. Nada de chegar aqui parecendo que vai para o próprio funeral. Desculpa, é que... Nina ajeitou a blusa, a mesma que havia usado na entrevista falsa, porque era literalmente a única peça profissional que tinha. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredita logo, porque você tem reunião em 1 hora com a equipe de marketing. Alexander entregou uma pasta para ela. Eles estão com problemas no lançamento da campanha da Riviera Hotels. Quero sua opinião. Nina olhou a pasta como se fosse uma bomba. Minha opinião? Alexander, eu trabalho servindo café há 5 anos. O que eu sei sobre marketing? Você sabe o que funciona com pessoas de verdade, não com planilhas do Excel. Ele se sentou na mesa dela, que agora era oficialmente dela. Nina,
Essa empresa fatura 200 milhões por ano vendendo consultoria. Sabe o que isso significa? Que vocês são muito ricos. Alexander riu. Significa que nossos clientes nos pagam fortunas para resolver problemas que eles não conseguem resolver sozinhos. E eles não conseguem, porque estão muito ocupados olhando para números e esquecendo que do outro lado tem gente de verdade. Nina folheou alguns papéis da pasta. Riviera Hotels. É aquela rede de hotéis super caros? É exato. Eles querem lançar uma campanha para atrair famílias jovens modernas, mas a campanha que criaram parece um comercial de perfume caro. Nina estudou os materiais. Fotos impecáveis de famílias perfeitas em cenários perfeitos, com sorrisos perfeitos e roupas que custavam mais que seu aluguel. É, ela murmurou, isso aqui não tem nada a ver com famílias de verdade. Exatamente. E é aí que você entra. Uma hora depois, Nina se viu sentada numa sala de reuniões com 6 executivos de marketing, todos olhando para ela como se fosse um experimento científico interessante. Então, disse Patrícia, a diretora de marketing, com um sorriso que não chegava aos olhos, Alexander nos disse que você tem uma perspectiva única sobre nosso projeto. Nina olhou para Alexander, que apenas assentiu encorajadoramente. Bem, Nina começou, eu olhei o material e... Posso ser honesta? Por favor, disse Marcos, um dos consultores, com um tom que deixava claro que ele achava que ela estava perdendo o tempo de todos. Isso aqui é completamente fake. Nina colocou os folhetos na mesa. Vocês querem atrair famílias jovens, mas estão mostrando gente que obviamente tem muito dinheiro, muito tempo livre e aparentemente filhos que nunca fazem birra. Patrícia trocou um olhar com Marcos. Bem, obviamente não podemos mostrar crianças fazendo birra numa campanha de hotel. Por que não? Nina perguntou. Ou melhor, por que não mostrar o que realmente importa para uma família quando eles vão viajar? E o que seria isso? Marcos perguntou, claramente cético. Nina pensou na Mia, nas poucas vezes que conseguiram fazer pequenas viagens. Segurança, saber que o lugar é limpo, que tem coisas para a criança fazer quando ela fica entediada. Preço justo. E quando eu digo justo, não é só R$ 500 por noite. Nina se animou, conforme falava. Café da manhã que as crianças realmente vão comer. Não só croissants e frutas exóticas. Piscina aquecida porque criança não liga se está frio. Ela quer nadar mesmo assim. Interessante, Alexander murmurou, fazendo anotações. E vocês sabem o que mais? Nina continuou. Parem de fingir que família jovem moderna significa 2 crianças, pai, mãe e um Golden Retriever. Tem mãe solteira, tem pai solteiro, tem avós criando netos, tem 2 pais, 2 mães. Família é quem você ama, não o que parece numa foto de catálogo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Nina percebeu que havia se empolgado demais. Desculpa, ela disse rapidamente. Eu não quis. Não se desculpe, Alexander interrompeu, com um sorriso orgulhoso que fez o coração dela acelerar. Você acabou de resolver um problema que eles estão tentando resolver há 3 meses. Patrícia pigarreou. Bem, são ideias interessantes, mas implementar mudanças tão drásticas na campanha... Não é drástico, Nina disse, ganhando confiança novamente. É real. E vocês sabem o que acontece quando as pessoas veem algo real numa propaganda? Elas confiam. E quando confiam, elas compram. Marcos se inclinou para a frente. E como exatamente você sugere que implementemos essa realidade? Nina olhou para Alexander, que assentiu encorajadoramente. Façam um teste, ela disse. Peguem uma das propriedades da Riviera. Criem um fim de semana experimental com preços justos para famílias de verdade. Não modelos, não atores. Documentem a experiência real. Mostrem a mãe solteira se divertindo na piscina com os filhos. Mostrem o pai tentando montar a cama de solteiro que vira beliche. Mostrem a avó ensinando a neta a jogar buraco na varanda. E você acredita que isso vai funcionar? Patrícia perguntou. Eu acredito que vai funcionar porque eu sou o público-alvo de vocês, Nina respondeu.
e pela primeira vez na minha vida, eu me sentiria bem-vinda num hotel da Riviera. Depois que a reunião acabou e os outros saíram, Alexander ficou para trás. E então? Nina perguntou nervosa. Falei muita besteira? Nina, Alexander disse, se aproximando dela, você acabou de dar uma aula sobre marketing autêntico para pessoas que estudaram isso a vida inteira. E isso é bom? Isso é espetacular. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o perfume dele. Você tem ideia de quantos consultores de marketing eu já contratei que nunca tiveram uma ideia tão simples e revolucionária? Nina sentiu as bochechas esquentarem. Eu só falei o que penso. Exato. E é por isso que você vai longe aqui. Por um momento, eles ficaram ali parados, muito próximos, o ar entre eles carregado de algo que Nina não sabia nomear. Então o telefone de Alexander tocou, quebrando o momento. Sr. Sterling. A voz da recepcionista ecoou pelo interfone. Sua reunião das 2 está aqui. Obrigado, Rachel. Alexander se afastou, mas não antes de Nina perceber que ele parecia tão afetado quanto ela pelo momento. Nina, vou precisar que você prepare um relatório sobre suas ideias para a Riviera. Apresentação completa. Eu nunca fiz uma apresentação executiva na vida. Alexander sorriu. Então vai ser interessante ver o que você vai inventar. Enquanto ele saía para sua próxima reunião, Nina ficou sozinha na sala, olhando para os folhetos espalhados na mesa. Pela primeira vez na vida, alguém não só tinha ouvido suas opiniões, mas as havia levado a sério. E pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez merecesse estar ali, mesmo que ainda não soubesse direito o que estava fazendo. Nina lutava com o PowerPoint quando Alexander apareceu na porta, gravata afrouxada. Problemas? Ele perguntou. Este programa odeia a humanidade, Nina murmurou. Alexander riu e se aproximou. Posso ajudar? Ele se posicionou atrás dela, suas mãos cobrindo as dela no mouse. Nina tentou se concentrar, mas o perfume dele e a proximidade faziam coisas estranhas com seu raciocínio. Entendeu? Ele perguntou próximo ao ouvido. Entendi. Ela mentiu. Alexander não se afastou. Nina se virou na cadeira, seus rostos ficando a centímetros de distância. É que... Ela gaguejou, perdida nos olhos dele. O ar ficou carregado. Alexander baixou o olhar para os lábios dela. Sr. Sterling. A recepcionista os interrompeu. Sua ex-esposa está aqui. O rosto de Alexander se fechou. Mande entrar. Uma mulher loira e elegante entrou, avaliando Nina com desdém. Alexander, querido, Sofia disse. Espero não interromper nada. Importante. O que você quer? Alexander perguntou friamente. Nina, que nome exótico. A nova assistente. O tom de Sofia era venenoso. Sou, Nina respondeu, erguendo o queixo. Alexander sempre teve gosto. Diversificado para funcionárias. Sofia, sai. Agora. Alexander cortou. Vim avisar sobre a revisão do alimony. Meu advogado vai ligar. Você já recebeu 50 milhões. Não vai ver mais nada. Veremos. Sofia parou ao lado de Nina. Uma dica, querida, não se acostume. Alexander se entedia rápido. Depois que ela saiu, Nina juntou suas coisas rapidamente. Nina... ... Não. Nina se virou, os olhos brilhando. Ela falou a verdade, né? E eu fui idiota de esquecer qual é meu lugar aqui. E qual é? Sou sua funcionária. Ponto final. Ela saiu, deixando Alexander sozinho, se perguntando por que a ideia de Nina se ver apenas como funcionária o incomodava tanto. Na manhã seguinte, Nina chegou ao escritório determinada a manter as coisas estritamente profissionais. Cumprimentou Alexander com um formal "Bom dia, Sr. Sterling", e se sentou em sua mesa sem fazer contato visual. Alexander notou a mudança imediatamente. Nina, sobre ontem. Tenho a apresentação da Riviera pronta. Ela interrompeu, entregando uma pasta. Se não precisar de mais nada, vou organizar seus compromissos. Nina,
Sr. Sterling. Ele suspirou. Podemos conversar como adultos? Estamos conversando. Profissionalmente. Alexander se aproximou da mesa dela. A Sofia não tinha direito de falar daquele jeito com você. Ela é sua ex-esposa. Eu sou sua funcionária. Ela tinha todo o direito. Nina continuou digitando sem olhar para ele. Não, não tinha. Tinha sim. E foi bom ela aparecer. Me lembrou de algumas coisas importantes. Como o quê? Nina finalmente olhou para ele. Como o fato de que você é um bilionário CEO e eu sou uma mãe solteira que trabalha em cafeteria há 5 anos. Somos de mundos diferentes, Alexander. E daí? E daí que não deveríamos esquecer disso. O telefone tocou antes que Alexander pudesse responder. Sterling Dynamics. Nina atendeu com voz profissional. Não, Sr. Sterling está em reunião. Posso anotar um recado? Alexander a observou durante a chamada, notando como ela havia erguido uma parede entre eles da noite para o dia. Era da Johnson Industries, Nina disse depois de desligar. Querem remarcar a reunião? Tá bom. Alexander hesitou. Nina, só quero que você saiba que a Sofia... Sr. Sterling, Nina o interrompeu novamente. Prefiro manter nossa relação estritamente profissional. É melhor para todos. Melhor para quem? Para mim. A honestidade nua na voz dela o atingiu como um soco. Alexander assentiu lentamente. Entendi. Então vamos manter profissional. Pelo resto da semana, eles mantiveram uma distância educada, mas fria. Nina fazia seu trabalho perfeitamente, mas sem a naturalidade e o humor que Alexander havia começado a valorizar. Na sexta-feira, durante uma reunião com clientes, Nina apresentou suas ideias para a Riviera com competência impressionante. Os clientes ficaram empolgados, elogiaram sua abordagem inovadora. Excelente trabalho, Nina, disse o diretor da Riviera. Você tem um futuro brilhante nesta área. Nina sorriu educadamente. Obrigada. Depois que os clientes saíram, Alexander se aproximou. Você foi incrível ali. Obrigada, Sr. Sterling. Para de me chamar de senhor, Sterling. É seu nome. Meu nome é Alexander. Você sabe disso. Nina o encarou. Alexander é como uma funcionária que está esquecendo seu lugar chama o chefe. Sr. Sterling é como uma funcionária profissional se dirige ao empregador. E é isso que você quer? Ser apenas profissional? Nina desviou o olhar. É isso que precisa ser. Naquela noite, Alexander ficou no escritório até tarde, pensando na conversa. Ele havia começado a se acostumar com a presença de Nina, com seus comentários sarcásticos, com o jeito que ela o desafiava. Agora sentia falta disso. Sentia falta dela. E isso o assustava mais do que queria admitir. Nina, por sua vez, chegou em casa e abraçou Mia com mais força que o normal. Mamãe tá triste? Mia perguntou com a intuição das crianças. Não, amor. Mamãe só tá... aprendendo. Aprendendo o quê? Nina beijou a testa da filha. Aprendendo que às vezes a coisa certa de fazer é a mais difícil. Mas mesmo dizendo isso, uma parte dela se perguntava se estava protegendo seu coração ou apenas jogando fora algo que poderia ser especial. Segunda-feira chegou com uma crise. Nina atendeu o telefone às 6 horas da manhã. Nina, é Alexander. Preciso de você no escritório, agora. Que horas são? Ela perguntou, ainda meio dormindo. 6h15. A Johnson Industries quer cancelar o contrato. Chegaram até lá algumas informações sobre nossa consultora sem experiência. Nina sentiu o estômago despencar. A Sofia. Provavelmente. Pode vir? Nina olhou para Mia, ainda dormindo. Posso trazer a Mia? A babá só chega às 8. Claro. Uma hora depois, Nina entrou no escritório carregando uma Mia sonolenta e uma mochila cheia de brinquedos. Desculpa, ela disse para Alexander. Ela vai ficar quietinha. Alexander se ajoelhou na frente de Mia. Oi, princesa. Eu sou o Alexander. Você é o chefe da mamãe? Mia perguntou com curiosidade infantil. Sou sim. Você é legal com ela.
Alexander sorriu. Tento ser. Bom, porque se você for malvado, eu vou te bater, Nina corou. Mia. Alexander riu genuinamente pela primeira vez em dias. Acho justo. Ele instalou Mia numa salinha com desenhos na TV enquanto ele e Nina trabalhavam. Como eles descobriram? Nina perguntou, revisando e-mails. Alguém vazou informações sobre sua contratação, destacando sua falta de qualificações. Então é verdade. Eu não tenho qualificações. Alexander parou de digitar. Nina ... Não, é sério. Eles têm razão. Que credibilidade eu tenho para dar consultoria para empresas bilionárias? A credibilidade dos resultados. Sua campanha da Riviera aumentou as reservas em 30% no teste. Mas e se foi sorte? Alexander se virou para ela. Para de fazer isso. Fazer o quê? Se diminuir. A Sofia plantou essa semente de insegurança em você e você está deixando ela crescer. Nina suspirou. Alexander, talvez ela tenha razão. Talvez eu não pertença a este mundo. E se eu disser que não me importo com o mundo? Que me importo com você? O ar ficou tenso. Nina olhou para ele, surpresa. Alexander. Desculpa, ele disse rapidamente. Esquece que eu disse isso. Nesse momento, Mia apareceu na porta. Mamãe, tô com fome. A tensão se quebrou. Alexander sorriu. Que tal pizza no café da manhã? Pode comer pizza de manhã? Mia perguntou animada. Quando você é adulto, pode comer pizza a qualquer hora. Enquanto esperavam a entrega, Mia se acomodou no colo de Alexander, mostrando seus desenhos. Você tem filhos? Ela perguntou. Não tenho. Por que não? Mia, Nina advertiu. Tudo bem, Alexander disse. Acho que nunca encontrei a pessoa certa para ter filhos. Minha mamãe é legal. Você podia casar com ela. Nina quase engasgou. Mia, Alexander riu. Sua mãe é muito legal mesmo. Mas é complicado. Por quê? Porque... Alexander olhou para Nina. Às vezes as pessoas ficam assustadas quando sentem algo especial. Nina sentiu o coração acelerar. Ele estava falando com Mia, mas olhando para ela. Medo é bobagem, Mia declarou. Minha mamãe sempre diz que coragem é fazer a coisa certa, mesmo com medo. Alexander sorriu. Sua mãe é muito sábia. Naquele momento, com pizza pela manhã e uma criança de 5 anos fazendo o papel de cupido, Nina percebeu que talvez estivesse fugindo da coisa errada. Talvez o medo não devesse determinar suas escolhas. Depois que Mia adormeceu no sofá do escritório, Nina e Alexander ficaram trabalhando em silêncio. A crise da Johnson Industries havia sido resolvida. Nina ligou diretamente para o CEO e, com sua honestidade brutal, conseguiu reconquistar a confiança deles. Como você fez isso? Alexander perguntou, admirado. Falei a verdade. Disse que não tenho diploma, mas tenho resultados. Nina deu de ombros. Às vezes é mais fácil do que parece. Para você, talvez. Nina olhou para Mia dormindo. Alexander, posso perguntar uma coisa? Claro. O que você quis dizer mais cedo? Sobre se importar comigo? Alexander parou de digitar. Nina ... Porque se foi só no calor do momento, tudo bem. Mas se não foi... Ela respirou fundo. Então talvez a gente precise conversar. Alexander se levantou e foi até a janela. Você quer mesmo ter essa conversa? Acho que preciso. Tá bom. Ele se virou para ela. Desde que você chegou aqui, tudo mudou. Não só o trabalho, mas... Eu mudei. Você me faz querer ser melhor. Alexander, deixa eu terminar. Ele se aproximou. Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem Mia, responsabilidades. Sei que minha ex-esposa disse umas verdades duras sobre quem eu sou. E o que você está tentando dizer? Que nada disso importa para mim, se importa para você. Nina ficou em silêncio por um longo momento, observando Mia dormir. Sabe qual é meu maior medo? Ela disse finalmente. Qual? Que você se canse de mim, que descubra que eu não sou tão interessante quanto parece. Nina olhou para ele. Que a novidade passe e você perceba que tem razão.
Sou só uma garçonete que se meteu onde não devia. Alexander se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Nina, me olha. Ela obedeceu. Você acha que eu sou o tipo de homem que brinca com os sentimentos das pessoas? Não sei que tipo de homem você é. Ainda estou descobrindo. Então me dá uma chance de te mostrar. Nina sentiu lágrimas nos olhos. E se der errado? E se der certo? Alexander, eu tenho uma filha. Não posso me dar ao luxo de errar. Eu sei. E por isso mesmo que não estou pedindo para você arriscar tudo de uma vez. Ele pegou a mão dela. Só estou pedindo para você parar de fugir de mim. Nina olhou para suas mãos entrelaçadas. Você tem ideia de como é assustador gostar de alguém como você? Alguém como eu? Rico, poderoso, acostumado a ter tudo. Ela suspirou. Eu não sei jogar esses jogos, Alexander. Então não joga. Seja só você. E se você não gostar de quem eu realmente sou? Alexander sorriu. Nina, eu me apaixonei por uma garçonete que fingia ser executiva. Acho que já conheço bem quem você é. Nina sentiu o coração parar. Você disse... apaixonei? Alexander pareceu perceber o que havia dito. Eu... sim, disse. Eles se olharam, o peso da confissão preenchendo o silêncio. Merda, Nina sussurrou. É uma reação interessante para uma declaração de amor. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários em uma escala de 0 a 10. Qual é a sua avaliação? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e confira mais histórias emocionantes clicando na tela final. Nina riu nervosamente. Desculpa, é que ninguém nunca disse isso para mim antes. Nunca? Nunca alguém que eu quisesse ouvir dizer. Alexander se aproximou mais. E você quer ouvir isso de mim? Nina hesitou, então assentiu. Quero. Muito. Então posso beijar você agora? Acho que sim. Quando os lábios dele se tocaram, Nina sentiu como se tudo finalmente fizesse sentido.